O antigo livro de Enoque é um livro que foi bastante popular durante os primeiros 700 anos da história da Igreja, mas que depois desapareceu de vista até ser redescoberto na região etíope da Abissínia, por volta de 1700. É preciso estar preparado para explorar o conhecimento proibido e as revelações arrepiantes desta Bíblia de 2000 anos, o livro de Enoque. Este texto altamente polêmico gerou debate durante séculos, documentando anjos sensuais que caíram do paraíso, gigantes violentos, uma estranha cosmologia com revelações capazes de mudar o mundo. Apesar de detalhar eventos anteriores ao nascimento de Jesus, o livro não está incluído na Bíblia atual e alguns estudiosos não o consideram inspirado por Deus. No entanto, este livro cheio de conhecimentos aterrorizantes foi encontrado na Abissínia, Etiópia, em 1773, e foi incluído nas escrituras da Igreja Ortodoxa Etíope. Este texto contém um conhecimento assustador sobre a raça humana, incluindo previsões do juízo final de dar arrepios na espinha. Quais outros segredos essas páginas contêm? Bom, é exatamente isso que veremos agora, então fique conosco, porque vamos mergulhar na Bíblia de 2000 anos, revelando o capítulo perdido com um conhecimento horripilante sobre a raça humana. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O livro de Enoque. O livro de Enoque, também chamado de livro etíope pseudoepígrafo de Enoque, é um livro do Antigo Testamento que descreve eventos muito anteriores ao nascimento de Jesus. O manuscrito original deste livro antigo desapareceu no final do século IV. Mais tarde, em 1773, ele foi redescoberto na Etiópia. No entanto, a Igreja Cristã da Abissínia, na Etiópia, incluiu este livro em suas escrituras como uma referência oficial da sua prática religiosa. O interesse obsessivo de alguns grupos cristãos heréticos, como os maniqueístas, com uma mistura de elementos iranianos, gregos, caldeus e egípcios, também ajudou na preservação do livro. Vários estudiosos da religião descartaram este livro, alegando que ele contém revelações que não foram inspiradas por Deus. Desta forma, o antigo livro de Enoque foi proibido na Bíblia, por revelar verdades profundas sobre a criação do mundo. Este livro registra uma lista de anjos sensuais que caíram do paraíso, gigantes violentos, estranhos eventos cosmológicos e outras revelações místicas, ainda a serem confirmadas pelos estudiosos da Bíblia. Acredita-se que a história de Enoque reflita muitas das características da mitologia babilônica. O livro de Enoque foi identificado como uma compilação de obras que são, em sua maioria, apocalípticas. Quem é ou foi Enoque? Enoque é uma figura bíblica e o patriarca que precedeu o período pré-diluviano ou pré-dilúvio, referente à grande inundação contada na história da Arca de Noé. Ele foi o tataraneto de Adão, filho de Jarede, e pai de Matusalém, a figura bíblica que viveu por mais tempo. O texto em Gênesis 5, versículos 21 a 24 diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Este texto foi mais tarde interpretado por estudiosos da Bíblia, que concluíram que Enoque teria entrado vivo nos céus. De acordo com o registro bíblico, ele tinha cerca de 365 anos quando Deus o levou, como está escrito em Gênesis 5, versículos 22 a 24. Deus levou somente Enoque e Elias sem que eles experimentassem a morte. Enoque trabalhou com fé e integridade durante toda a sua vida e obedeceu fielmente à palavra de Deus. Deus ficou maravilhado com sua obra de fé e justiça a tal ponto que o poupou da dor da morte. Enoque é um protagonista e um pilar de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi o autor do livro de Enoque e também foi considerado o escriba do julgamento. Enoque é mencionado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis e no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 37. Na Epístola do Apóstolo Paulo, aos Hebreus no capítulo 11, versículo 5, e em Judas, capítulo 1, versículo 4. Entre a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e as Igrejas Ortodoxas Orientais, ele é reverenciado como um santo, um personagem que todos os cristãos deveriam admirar. Alguns muçulmanos comparam Enoque com o profeta Idris, do Alcorão. A jornada ministerial de Enoque foi o antecedente para a missão de Noé como pregador da justiça e construtor da arca. Os manuscritos do Mar Morto.
Este livro, escrito por Enoque, foi redescoberto em uma caverna da Judéia entre 1946 e 47 por alguns meninos beduínos, que cuidavam de suas ovelhas perto da caverna. Um dos meninos jogou uma pedra na abertura de um penhasco e ficou surpreso ao ouvir o som de algo quebrando. Por curiosidade, ele e seus amigos entraram na caverna e encontraram vários vasos grandes de argila. 7 dos jarros guardavam pergaminhos de couro e papiro. Esta caverna na Judéia fica perto do antigo assentamento de Qumran, localizado na costa noroeste do Mar Morto, na região atualmente conhecida como Cisjordânia. Os pergaminhos foram comprados por mercadores de antiguidades e estudiosos, que determinaram que o texto deveria ter mais de 2000 anos de idade. Muitos outros fragmentos de pergaminhos também foram descobertos em cavernas vizinhas. A soma desses outros pergaminhos chega a algo entre 800 e 900 textos. Este livro de Enoque foi dividido em 5 outros livros: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. Juntos eles têm um total de 100 capítulos. O livro de Enoque é uma sequência de histórias importantes. Uma parte discute os anjos, uma árvore especial, Jerusalém e o universo. Mas a parte mais interessante é sobre anjos caídos que se envolviam intimamente com mulheres humanas e tinham com elas filhos gigantes chamados de Nefilins. Esses anjos também ensinaram aos humanos coisas avançadas, levando a um grande dilúvio e à destruição. A palavra Nefilim significa os caídos. Eles são vistos como grandes seres, como gigantes. A ideia vem do primeiro livro de Enoque, um livro judaico especial. Mas há um debate. Alguns pensam que seu tamanho é por causas sobrenaturais, enquanto outros dizem que não é certo pensar que anjos ou demônios possam ter filhos com os humanos. Outra versão é que os Nefilins eram apenas pessoas normais que desviaram do caminho correto. Alguns dizem que os filhos de Deus eram de Seth, um homem virtuoso da família de Adão, e os Nefilins eram seus familiares que se afastaram de Deus. Com histórias assim, o livro de Enoque nos faz pensar sobre anjos, gigantes e humanos de uma forma realmente interessante. Mistérios de Enoque. Há mistérios ocultos encontrados no livro de Enoque que soam vagos ou mesmo falsos. Essas irregularidades, mistérios míticos não confirmados e segredos relacionados à divindade fizeram com que os antigos estudiosos da Bíblia deixassem de fora o livro de Enoque, julgando-o impróprio para cristãos e humanos em geral. Será este conhecimento verdadeiro ou falso? Seria ele verdadeiramente sagrado aos olhos dos humanos? Quais verdades ocultas ele revela que desafiariam a compreensão humana do divino? O livro apócrifo de Enoque contém uma série de mistérios que incluem a origem dos demônios e dos Nefilins, o mistério de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 5, a razão por trás do grande dilúvio no livro do Gênesis, as leis que governam o sol, a lua, as estrelas e o vento, a revolta dos anjos contra Deus, a razão pela qual alguns anjos caíram do céu, o mistério por trás do arcanjo Uriel, os segredos da criação, o reinado milenar do Messias e muitos outros mistérios míticos. Os vigilantes angélicos. O livro de Enoque contém um registro de 200 vigilantes angélicos que desceram à terra e se tornaram maus. Os nomes de alguns desses anjos e seus líderes também foram mencionados neste livro. Alguns nomes notáveis são Shemi-Haza, Asael, Ramel, Artecof, Matarel, Ananel e Nefilim, o anjo que gerou os híbridos de anjos com humanos. Esses anjos eram conhecidos como os maus vigilantes no livro de Enoque. Eles eram chamados de maus vigilantes porque, depois que caíram do céu, vieram à terra para realizar atos de maldade contra os humanos, poluindo a mentalidade e tendo relações sexuais com eles. Outros vigilantes angélicos também vieram à terra e se casaram com mulheres humanas, iniciando uma união não natural com elas. Devido a esta união, eles começaram a ensinar aos humanos conhecimentos e práticas proibidas, que até então eram estranhas à mente humana. Alguns ensinaram aos humanos a arte da guerra e a fabricação de armas. Alguns ensinaram os sinais da terra. Alguns ensinaram astrologia. Alguns ensinaram o estudo das nuvens e a humanidade ensinou as rotas da lua. Yecom, por exemplo, foi um dos maus vigilantes no livro de Enoque, que planejou e tentou os outros vigilantes a terem relações sexuais com os humanos. Seus capangas eram Asbeel, Gadreel, Penemue e Casdae. Eles foram todos identificados como diabos e vigilantes da iniquidade. O segredo da criação. Acredita-se que a história da criação tenha sido revelada a Enoque diante de seus olhos. Antes da criação, o fundamento para todas as coisas criadas foi lançado, e depois Deus trouxe tudo do nada e das trevas profundas.
Ele criou um trono para si mesmo, e fez os céus e a terra. O Senhor criou um trono para si mesmo. Ele endureceu a pedra grande das águas para se tornar uma estrutura sólida por cima delas. O Senhor criou os exércitos dos intangíveis com o fogo, e os répteis, pássaros, peixes, animais e plantas, até finalmente criar o homem. Isso pode ser visto nos capítulos 28 a 29, quando Deus instruiu Enoque sobre os segredos da criação, que também contou a Enoque, como visto nos capítulos 24 a 26. No capítulo 41, versículo 1 a 3, Enoque conta sua experiência sobre a criação. Essas revelações no livro de Enoque sobre o segredo da criação ainda não foram confirmadas por estudiosos da Bíblia. Elas também não foram aceitas por muitos padres da igreja primitiva como sendo precisas. As Epístolas de Enoque. A parte final do livro de Enoque, que vai dos capítulos 91 a 108, é conhecida como a Epístola de Enoque. Embora as epístolas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada sejam conhecidas como cartas do apóstolo Paulo, as epístolas do livro de Enoque não são consideradas cartas, mas sim as últimas palavras de Enoque para seu filho, Matusalém. A parte principal da epístola de Enoque fala sobre sua visão de ser levado por Deus. Ele então aconselhou seus filhos e família sobre a necessidade de trabalhar com retidão, justiça e fé. Na epístola, ele fala ainda sobre o grande dilúvio que estava por vir, que depois aconteceria no tempo de Noé. Ele fala ainda sobre o julgamento dos ímpios no dilúvio e do juízo final, que enfatiza a ressurreição dos mortos, como pode ser visto nos capítulos 91, versículos 13 a 14. Na epístola de Enoque, aparecem 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles, e a garantia do seu destino após a morte. A epístola é composta por 2 camadas. Uma proto-epístola, com uma teologia próxima da doutrina determinista do grupo Qumran, e uma parte um pouco posterior, no capítulo 94, versículo 4, e capítulo 104, versículo 6. Estes trechos apontam para a responsabilidade pessoal dos indivíduos, muitas vezes descrevendo os pecadores como os ricos, e os justos como os oprimidos, um tema também encontrado no livro das parábolas. O nascimento de Noé é uma parte que aparece em fragmentos de Qumran, separados do texto anterior por uma linha em branco, portanto parecendo ser um apêndice. Ela fala do dilúvio e de Noé, que já nasceu com a aparência de um anjo. O apêndice final do livro de Enoque não foi encontrado em Qumran e é considerado de autoria do editor final. Ele destaca a geração da luz em oposição aos pecadores destinados às trevas. Por que o livro foi escondido? Muitos padres da igreja primitiva, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Ireneu e Atenágoras, que viveram por volta de 200 anos depois de Cristo, alegaram que o livro de Enoque foi rejeitado porque continha profecias sobre Jesus que não puderam ser devidamente confirmadas. Ele foi excluído dos cânones formais da Bíblia hebraica, da Septuaginta e do cânone deuterocanônico. A principal razão para a rejeição do livro de Enoque pelos judeus foi que ele continha ensinamentos inconsistentes da Torá, que é a compilação dos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, por definição, simplesmente significa as leis e ensinamentos do judaísmo. O livro de Enoque era amplamente conhecido no século IV d.C. pelos cristãos primitivos, até que as autoridades da igreja o baniram e ele praticamente desapareceu. Devido aos seus ensinamentos e doutrinas exóticas, ele foi excluído do cânone bíblico. Conte-nos qual a sua opinião sobre este assunto na seção de comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.